Então, turma, da mesma forma que nós revisamos o capítulo 3 de português, nós vamos revisar o capítulo de matemática, tá bom? Então, vamos lá. No capítulo 3 de matemática, nós falamos sobre o quê? Vocês se lembram? Não sei se vocês se lembram, mas eu acho que sim. Vocês pesquisaram aí na casa de vocês uma imagem sobre mosaicos, né? E nós aprendemos que os mosaicos, eles têm figuras geométricas, né? Às vezes são formas de quadradinho, mas que elas seguem um padrão, né? E esse padrão é o quê? Aquilo que se repete. Vocês se lembram? E aí, nós aprendemos também que esse padrão pode ser aplicado na matemática. Por quê? Vocês se lembram das linhas de continhas, né? Que tinham, cada uma tinha umas bolinhas? Por exemplo, ó, duas rosinhas, duas azuis. Depois, duas rosinhas, duas azuis. Esse era sempre o padrão, né? E aí acontecia o que? A gente aprendeu a seguir nesse padrão, a contar de 2 em 2. Então, um dos nossos assuntos, os nossos conteúdos que nós aprendemos foi contar de 2 em 2. Não foi? Então, ó, toda vez que a gente usa duas bolinhas rosas, depois tem duas bolinhas azuis. Depois das duas bolinhas azuis, ou de novo duas bolinhas rosas. Depois das bolinhas rosas, de novo duas bolinhas azuis. E assim é o padrão que a gente estava aprendendo. Poderia ser de 2 em 2, de 5 em 5, não foi que nós aprendemos? Então, o padrão é aquilo que se repete. E toda vez que a gente for contar de 2 em 2, em vez de a gente falar o próximo número que vem em seguida, a gente fala o próximo. É o sucessor do sucessor, né? Vocês se lembram disso também? Outra coisa que aprendemos também, só que não foi em específico do capítulo 3, mas foi, aprendemos sobre antecessores e sucessores, que é o que vem antes e depois. Antecessor e sucessor, né? Foi um outro assunto que nós trabalhamos, não específico do capítulo 3, mas só para a gente relembrar. Porque para que a gente conte de 2 em 2, a gente também tem que saber o que é o antecessor e qual é o sucessor, né? Então vamos lá. Além desses que nós vimos sobre contagem de 2 em 2, nós aprendemos também a contar mais de um elemento, né? Vocês se lembram do joguinho das cartas? Desse daqui, ó. Esse joguinho aqui das cartas, cada um tinha duas cartas, né? E cada carta tem uma quantidade. Então, nós aprendemos também a contar a mais de uma quantidade, a mais uma quantidade. Por exemplo, ó, vamos supor, lá na cartinha da Beca tinha o número 7. E aí ela tem outra cartinha. Nessa outra cartinha tem o número 3. Então, olha só, ela já tinha 7, não é? Então, a gente continua contando a partir do 7. Então, se ela tem 7, já tem 7, e acrescentou mais 3, né? Tem mais 3 números, então a gente continua do 7, ó. 7, 8, 9, 10. Ó, acrescentei mais os 3 números aqui. Então, o total de cartinhas, de números das cartinhas que a Beca tem é de 10, não é? Porque o 7 se juntou, né? Acrescentou com 3. E aí viraram 10. Então, além disso, também de contagem de 2 em 2, antecessor e sucessor, nós aprendemos também sobre a contagem de mais números, né? Muito bem. Então, esse eu sei que vocês também se lembram, né? Vocês se lembram também que nós falamos sobre o calendário, né? Mas antes do calendário, vou voltar aqui, ó, nesse daqui. A localização que nós aprendemos em outro componente curricular. Vocês se lembram qual foi? Será que foi geografia? Será que foi ciências? E aí, o que vocês acham?
Geografia, né? Nós aprendemos sobre a localização. Direita, esquerda, frente, trás, em cima, embaixo, né? Então, tudo isso nós aprendemos. E em matemática, a gente falou sobre a localização em específico da nossa sala de aula, né? Então, ó, localização. E na localização nós trabalhamos o quê? Direita, esquerda, né? Então, tudo isso. Não vou colocar aqui não, porque senão vai ficar muito grande. Mas vocês já sabem, tá bom? Então, agora que nós falamos um pouquinho sobre a localização, que vocês lembraram um pouquinho, vamos falar agora sobre como estudamos o tempo. Quando a gente estudou o tempo, a gente falou sobre o calendário, não foi? Então, eu vou colocar aqui, que nossos estudos sobre a passagem do tempo foi sobre o calendário. Dentro lá do calendário, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos os meses do ano. Quantos são os meses do ano? 12, muito bem. Então, ó, nós temos 12 meses. Coloquei aqui do ladinho, tá bom? Então, nós temos 12 meses no ano. O que mais? E aí, quantos dias na semana nós temos? 7. Então, nós aprendemos sobre os dias da semana, que são 7. Quais são eles? Vamos falar já já, tá bom? Aprendemos também sobre as quantidades de dias no mês, né? Tem mês que tem 28, tem mês que tem 29, tem mês que tem 30 e tem meses que tem 31. Então, vamos lá. Vimos também o quê? Sobre os feriados, né? Sobre as datas comemorativas que nós gostamos de comemorar. Nós vimos também sobre a quantidade referente aos meses, não é? Por exemplo, vamos voltar lá nos meses do ano, ó. Meses do ano. Nós vimos que são 12. Quais são eles? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Isso daí a gente já aprendeu aqui, não foi? Então, 12 meses. Cada mês desse pode ser representado por um número, igual a tia colocou aqui na data de hoje. Tá vendo que hoje é dia 4 de quê? Do mês 5. Qual é o mês que é representado pelo número 5? O mês de maio. Então, hoje é 4 de maio de 2020. Então, cada mês é representado por um número. Janeiro é representado pelo mês 1, fevereiro, mês 2, março, mês 3, mês de abril, mês 4, maio, mês 5, junho, mês 6, julho, mês 7, agosto, o mês 8, setembro, o mês 9, outubro, o mês 10, novembro, o mês de número 11 e dezembro, o último mês, é o número 12. Então, cada mês é representado por um número, tá bom? Então, se são 12 meses, cada um tem que representar um número, do 1 até o 12. Nós vimos também sobre os dias da semana, que são 7. Quais são eles? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Muito bem. Nós vimos também que os dias que a gente vai para a escola é de segunda-feira até sexta-feira. Sábado e domingo é o final de semana que a gente fala, né? Que a gente descansa com os nossos pais, que a gente passeia, não é? Que a gente brinca, utiliza para descansar esses 2 dias. Só porque a semana começa em que dia? A semana começa na segunda-feira? Não, o primeiro dia da semana é no domingo. Muito bem. E a segunda-feira? Lembram lá dos números ordinais que a tia falou também um pouquinho? Segunda-feira quer dizer que é o segundo dia da semana. Terça-feira, terceiro dia. Quarta-feira, quarto dia. Quinta-feira, quinto dia. Sexta-feira é o sexto dia. E sábado é o sétimo dia, tá bom? Então,
Então, isso nós aprendemos também. Deixa a tia ver se tem mais alguma coisa pra gente revisar. É isso, turminha. Nós revisamos aqui, ó, sobre a contagem que a gente aprendeu de 2 em 2, tá? Antecessor e sucessor também que a gente precisa saber, né? Que é aquele número que vem antes e o que vem depois. Vamos dar um exemplo aqui de contagem de 2 em 2? Olha só, eu tenho o número 12. Eu quero saber qual é o próximo número contando de 2 em 2. O próximo número, se eu acrescentar 1, vai ser o número 13, não é? Mas eu quero contar de 2 em 2. Então, se eu acrescentei só 1, eu vou acrescentar mais 1. Qual é o próximo número, o sucessor de 13? O número 14. Então, quando eu conto de 2 em 2, eu ignoro o número que vem aqui no meio, né? Então, ó, eu falo que 12 e depois o 14, tá? Então, vamos lá. Eu vou lançar um desafio agora para vocês. Eu quero que vocês contem de 2 em 2 até chegar ao número 30. Eu sei que vocês vão conseguir porque a gente já fez uma atividade dessas. Então, quero saber aí quem vai conseguir contar de 2 em 2 até chegar no número 30. Nós já vimos aqui, ó, que o próximo número a gente pula, né? Ó, 12, depois do 12 vem o 13, porque a gente soma mais um, a gente coloca mais um. Mas a gente não quer contar de 1 em 1, a gente quer contar de 2 em 2. Então, o próximo número de 2 em 2, depois do 12, é o 14. Então, vamos lá. Contem aí, gravem um áudio ou um vídeo contando de 2 em 2 até chegar no número 30, ok? E aí, depois a tia vai falar o que a gente vai fazer, certinho? Conto com vocês.